Rodrigo, tudo bem? Tudo na paz? Bom, Estamos aqui na nossa maratona de hoje, né? Gravando a nossa terceira aula sobre os reis de Israel, né? A gente espera que esse curso seja um curso abençoado para a vida das pessoas, né? Traga um pouquinho mais de conhecimento e desperte, né? Para a pessoa estudar a Bíblia um pouquinho mais, fazer umas leituras de aprofundamento, né? Para meditar mais na palavra de Deus. Então, nós estamos gravando aqui sobre o terceiro rei, né? Na sequência. Então, nós temos aí o terceiro rei, né? Que é o filho de Saul, né? É Isbosete, né? Período aí de 1000 a 995 a.C. Então, Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, entretanto, seguia Davi, que a governou por 7 anos e 6 meses, em Hebrom, 2 Samuel 2, 10 e 11. Então, aqui nós estamos olhando um reino ainda dividido, né? Porque Saul havia morrido. E aí você tem uma parte do povo, né, que queria que o filho de Saul fosse o rei, e nomeou ele. Mas uma outra parte nomeou Davi. Porém, Davi, nós temos que lembrar que Davi foi ungido 3 vezes rei. Ele foi o único rei ungido 3 vezes. Primeiro ele foi ungido rei entre seus irmãos, depois ele foi ungido rei só sobre Judá, reinou ali em Hebrom, e por fim, depois ele foi ungido rei sobre todo Israel. Então essa é uma fase em que nós temos 2 reis, o filho de Saul e Davi. Davi reinando sobre a tribo de Judá e o filho de Saul reinando sobre o restante de Israel. É importante nós vermos essa fase, porque isso, na verdade, preparou Davi para ser rei de todo Israel. Por quê? Ele não tinha muita experiência. O Senhor pegou Davi ainda menino e colocou do lado de Saul. Toda vez que o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tirava a arma e o espírito maligno saía. Então Davi e Saul teve que ficar juntos. Ele viu como Saul agiu. Ele viu o que tinha de certo e errado no rei Saul. Mas quando Saul morreu, Davi foi rei apenas de Judá. E esse reinado sobre Judá deu uma escola para ele. Enquanto isso, o filho de Saul, Isbosete, reinou sobre o restante de Israel. É importante entender, porque normalmente quando a gente estuda os reis, o que a gente vê? Saul, Davi e Salomão, né? Saul, Davi, Salomão. Mas, na realidade, a sequência não é essa. Você tem Abimeleque, que reinou 3 anos em Israel no período dos juízes, não todo Israel, mas parte, como nós estudamos. Nós temos ali Saul, depois, agora, o filho de Saul, que reinou sobre Israel e Davi só sobre Judá. Quando Davi assume o reinado, em seguida, depois de um tempo, temos Absalão, que vai usurpar o trono de Davi. Então, esse estudo, o objetivo dele é passar um estudo detalhado sobre os reis, porém, é uma pincelada sobre cada rei, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre cada rei. Mesmo porque, se fosse falar muito profundamente, teríamos que escolher apenas um rei. Esse curso aí que eu e o Marcos estamos ministrando passou de 1000 slides. Então, é um feedback para o aluno poder dizer assim, olha, eu vou pregar sobre Oséias, o rei Oséias, eu vou pregar sobre Isbosete, eu vou pregar sobre Abimeleque. Então, vai ter a aula ali. Como eu disse, esse reino dividido, ele serviu para preparar Davi. Por quê? Porque quando Davi vai ser rei sobre todo Israel, ele já tinha reinado sobre Judá. Ele estava entendendo como ser rei. E isso nos mostra as fases. Deus também faz isso com a gente hoje. Por exemplo, um pregador. Um pregador não chega ao ponto de se tornar um pregador, montar e passar curso, dar palestra do nada. Não. Como começa? Começa lendo um versículo lá na frente, explicando. Depois ele vai estudar, fazer um curso. Depois ele vai se capacitar, começa a ter capacidade de ministrar, passar uma pregação.
Ele monta uma palestra, que é um pouco diferente, né? Da didática de pregação. Depois começa a montar estudos, e assim vai crescendo. Um cantor, a mesma coisa. A pessoa não chega lá na igreja já tocando quanto instrumento, cantando, não. Conversando com o menino, ele falou, Rodrigo, eu comecei na bateria, não me adaptei, fui para o violão, não foi, depois peguei outro instrumento, até que eu me encontrei no coral. As fases. Então, nós vimos isso como Deus fazendo uma preparação para Davi. Vai lá, quando é jovem, fica do lado de Saul, vê o que Saul fez de certo e errado. Saul morre. Davi vai reinar só sobre Judá por enquanto. Para quê? Para ele ir aprendendo. E isso se aplica em tudo na nossa vida. A gente tem que ter essa visão, que é fase. Muitas vezes a pessoa quer pular uma dessas fases, né? E isso gera um problema sério, porque é uma preparação. Principalmente o recém-convertido, né? A gente vê que tem pessoa que acaba de converter, ele quer entender a Bíblia de um dia para a noite, e ele acaba atropelando. Eu falo que tem muito sapo espiritual, que fica lendo um versículo aqui, outro ali, ao invés de pegar a Bíblia e estudar detalhadamente de Gênesis, Apocalipse. Então, a preparação é fundamental. Como Davi chegou a se tornar rei de Israel? Por fases, né? E aí nós vimos esse período aqui, em que o filho de Saul está reinando sobre Israel e Davi sobre Judá. E aí nós vamos focar agora no filho de Saul. Qual o significado do nome? No hebraico, Esbaal, um homem de Baal. Olha que tristeza, né? Saul, no fim da sua vida, ele foi mexer com feitiçaria, né? Saul, no fim da sua vida, ele se afastou de Deus. E olha o nome que ele coloca no filho. Um homem de Baal. Triste, né? É. Triste. Fez o que era reto aos olhos do Altíssimo. Então, nós vamos ver agora, né, o que ele fez. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Esbozete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou o rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. 2 Samuel 2, 8 e 9. Olha o que aconteceu. Enquanto isso, o comandante do exército, primeiro, ele deveria ter sido nomeado por um sacerdote, ou seja, por um profeta. Mas o que acontece aí? Ele simplesmente, afiliado ao exército, é nomeado rei. Nós não vemos a bênção de Deus no meio disso. Então, claramente, ele não fez o que Deus agradava. Nós vamos ver isso no resumo. Quais os pontos positivos e negativos? Positivo, honrar o pai. Realmente, ó, isso nós não podemos negar. Ele tinha um desejo de honrar o pai dele, de assumir o trono do pai dele e de conseguir fazer melhor do que o pai dele. E essa qualidade ele tinha. Então, ele se dispôs, ele queria ser o rei, claro, por querer o poder também, mas você vê nas atitudes, na intenção dele também, de esse amor pelo pai, esse desejo de manter o nome do pai. Negativo, amou o poder. Mais um caso, né? Como Abimeleque, como Saul. Gente, não tem nada de errado a pessoa querer subir de cargo. Não tem nada de errado a pessoa querer ser um vereador, um prefeito, um governador e até mesmo um presidente. Não tem nada de errado a pessoa querer ter um cargo, né, importante, mas desde que ele não ame o poder. Nós vamos ver nesse curso quantos reis. Chega a ser cansativo, chega a ser redundante a quantidade de reis que caiu por amar o poder. Estamos falando mal do poder? Não. Olha bem, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os mal? Não,
A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O poder não é mal. Claro que não. Deus criou a hierarquia. Toda a estrutura de hierarquia foi criada por Deus. Porém, o amor ao poder. Né? Nós vamos ver quantos reis caíram por isso. E sempre a regra é a mesma. A pessoa se apaixona, ama o poder, e o poder o cega, e aí começa a tomar um monte de atitudes erradas. Viu, Rodrigo? Essa questão que você estava falando do querer, né? Eu fiz um estudo sobre a diferença de querer e querer demais. Às vezes, quando você tem o querer demais, você coloca a sua vontade na frente de tudo, né? Exatamente. O desejo, ele fica maior que tudo, né? Porque o querer, ele é natural em nós, né? Ele não é ruim. Mas quando a gente passa a querer demais, você começa a se sujeitar a fazer todo tipo de coisa para conquistar aquilo. Aí que está o problema. Exato. Você toma qualquer atitude para querer aquilo. Exatamente. É aquela coisa, não tem nada de errado, pelo contrário, é fisiológico, né? Você querer ter um carro melhor, uma casa melhor, um salário melhor, uma hierarquia melhor, né? Seja na igreja, seja na empresa, até na família, né? Um destaque melhor. Mas desde que você não esteja disposto a fazer qualquer coisa por isso. Desde que isso não seja o foco, o objetivo central de sua vida. Agora nós vamos fazer um resumo aqui, né? Sobre o estudo desse rei. Então, houve uma violenta batalha naquele dia. E Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. 2 Samuel 2:17. Então, aqui nós vemos que o general, né, que nomeou o filho de Saul rei, ele queria entregar na mão desse rei todo Israel, inclusive matar Davi e entregar a Judá. Mas Davi estava debaixo de algo que é infalível, que não pode ser vencido, que é a profecia bíblica. Já havia uma profecia falada por Samuel de que Davi ia reinar. E nada pode ficar na frente de uma profecia. Ou seja, ele estava lutando com algo que não existe defesa. Vamos entender isso. Deus chama o apóstolo Paulo e diz: Paulo, você pregará para mim em Roma. É uma profecia. Paulo, você pregará para mim em Roma. Olha, Paulo entra num navio, o navio há um naufrágio, ele vai para uma ilha, uma serpente pica ele, ele sobrevive, ele volta para o outro navio, chega em Roma e prega em Roma. Ou seja, nem naufrágio, nem serpente, nada parou a profecia. Profecia dita, profecia cumprida. Deus chama Pedro. Pedro, você morrerá velho, quando tu for velho. Olha, Pedro é preso várias vezes, é decretada a morte de Pedro, vai para a prisão, anjo entra, abre as portas, libera Pedro, pois Pedro morreu idoso. Porque nada pode parar uma profecia. Então, a profecia bíblica, tentar lutar contra a profecia bíblica, é logicamente insanidade espiritual. Havia uma profecia sobre Davi. Davi, o El Shaddai mandou dizer: você reinará. Quem pode vencer uma profecia bíblica? É impossível. Então, se a palavra de Deus diz que Davi ia reinar, não ia ser o exército que ia vencer. Agora, veja a loucura de Sibofete e veja a loucura desse general. Observe bem. Ele estava lutando contra a palavra de Deus. Qual é a chance que ele tinha? Zero, né? Nenhuma, né? A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. 2 Samuel 3:1. Aqui é usado o termo a família de Saul. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Quem que estava protegido pela profecia? Davi. E olha o que aconteceu. A casa de Davi se tornava cada vez mais forte. Ou seja, cada vez que tentavam lutar contra a profecia,
a pessoa enfraquecia, Davi ia se tornando cada vez mais forte. E aí nós temos que lembrar de uma coisa. O que fez realmente Davi se manter no poder e vencer o filho de Saul não foi o seu braço forte. Não foi porque ele tinha um exército maior, porque ele não tinha. Veja bem, Davi só tinha a tribo de Judá. Todas as outras tribos estavam em Sibofete, não o filho de Saul. Humanamente falando, eles tinham muito mais chance. Imagina, você ter lá todas aquelas tribos. Agora, Davi estava debaixo da proteção divina. E é isso que nós temos que entender. Se nós estarmos debaixo da proteção divina, nós podemos descansar. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, como diz a Zorobabel. Então, estar no centro da vontade de Deus não é fácil. Veja bem, estar no centro da vontade de Deus não é fácil. Você tem que lutar contra a natureza adâmica, tem que lutar contra o mundo corrompido, tem que lutar contra Satanás e seu xadrez. É uma luta, é uma guerra espiritual. Mas vale a pena. O último versículo de Provérbios 1, Deus fala, né? Das bênçãos, né? De seguir a ele. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. E agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul, estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. 2 Samuel 3, 7 a 11. Olha bem, eles conheciam a profecia. Eles sabiam que Deus havia determinado que Davi seria rei, mas eles estavam contra. Então, o que Deus fez? Fez com que o general e o rei brigassem. Olha que coisa interessante. Davi estava preocupado. O exército deles são enorme. O general dele é muito forte. Deus falou: fique tranquilo. O que Deus fez? Rei e general brigaram. E automaticamente, dali para frente, depois dessa briga, e Sibofete começou a ficar só cada vez mais fraco. O filho de Saul começou a desabar. E agora ele tinha perdido o seu principal general. E aí sim nós vemos a ação de Deus. Interessante que Deus faz isso, né? Faz com que os inimigos de Israel até hoje, né? Você vê no mundo muçulmano, vai atacar Israel quando vê eles estão brigando entre si. Então, Deus faz isso até hoje. Desde 1948, que Israel voltou a ser uma nação, Deus tem protegido a sua nação, assim, feito os próprios inimigos de Israel brigarem entre si. E olha só o que aconteceu. Eles querem derrubar Davi. O exército deles é maior. O general dele é muito forte. Então, o que Deus fez? Fez com que os dois se desentendessem. E uma casa dividida não para de pé. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Observe bem. 3, 14, 15. Saul, para afrontar Davi, para magoar Davi, pegou Mical, sua filha, e deu para outro homem. Só para afrontar Davi. Então, agora, o filho de Saul, Sibofete, ele está numa posição bem complicada. Porque ele está brigando com o seu general. Ele percebeu que Davi está só fortalecendo. Nós vimos no versículo anterior que eles sabiam da profecia. Olha o que o general dele falou: se eu não fizer cumprir o que Deus falou a respeito de Davi. Ou seja, eles sabiam que a profecia estava sobre Davi.
Então, ele agora está com medo. Então, quando Davi exige a mulher dele de volta, ele obedece. E isso foi uma demonstração de submissão. Ou seja, para ele obedecer essa ordem de Davi, ele foi contra aquilo que o pai dele determinou. O pai dele tomou a mulher de Davi, sua filha Mical, e deu a outro. Mas ele vai contra aquilo que o pai dele determinou, porque ele está com medo de Davi. Ele sabe que é Davi que vai se tornar rei. Então, nós vemos aqui a atitude de um rei que ele sabe que está errado. Qual seria a atitude correta que Deus teria abençoado ele? Se ele chamasse Davi e falasse, Davi, eu sou o filho do rei Saul, mas eu tenho que respeitar a profecia de Samuel. Pegue todo o reino, só me dê aqui um território para me viver em paz. Pronto, Deus teria abençoado a vida dele. Mas não, ele foi lutar contra ele. Ele foi querer, ele estava tão apaixonado, tão louco pelo poder, que ele achou que ele podia vencer a profecia. Olha só. E aí, quando ele luta contra a palavra profética da qual ele sabia, ele sente o gostinho amargo. Briga com o seu general, o Davi se fortalece. Agora, ele tem que tomar um ato de submissão. Davi falou, me entrega a mulher. Olha o que está escrito. Exigindo. Ele não pediu, ele exigiu. Você vai entregar a minha mulher. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem, e todo Israel ficou alarmado. 2 Samuel 4:1. Olha bem, ele tinha esperança de trazer o seu general de novo para si, de fazer uma aliança novamente com ele, de fazer um novo acordo. Mas quando ele ouve que o general dele realmente havia padecido, ele ficou desesperado, perdeu totalmente a coragem. E é interessante que diz que todos Israel ficaram amedrontados. Por quê? Porque eles falaram, olha, Davi não perde uma batalha. Nós fomos contra Davi até agora. Nós estamos contra a profecia. E Davi, se ele vir para cima de nós com aquela fé que ele tem, ele vai destruir todos nós. Então, veja que eles sabiam que estava errado. E é interessante notarmos que nós encontramos muitas pessoas assim hoje, que têm a consciência que está errado, que está levando uma vida, conduzindo uma vida errada, mas continua. Sibofete, o povo de Israel, tinha consciência de que eles estavam errados, mas continuaram. E olha só o que está acontecendo. Medo. Deus tacou no coração deles pavor, medo. Agora eles estão acuados. E interessante que diz que eles ficaram com muito medo depois da morte do grande general. Então, onde estava a fé deles? Em Deus? Não, nesse general. Então, Deus tirou o general deles para dizer assim, e agora? Vocês vão confiar em quem? E Deus faz isso conosco. Quando a gente coloca a nossa confiança no dinheiro, coloca a nossa confiança na estabilidade, na nossa saúde, e às vezes ele tem que fazer isso conosco, tirar a nossa condição financeira, tirar a nossa saúde, para a gente entender que tem que confiar nele. Não na nossa imunidade alta, não em nossa conta bancária, mas em Deus. Então, agora, veja bem, onde é que estava a fé desse povo? No general. Então, Deus vai lá e tira o general. Fala, e agora? Agora só sobrou Deus para confiar, né? E também mostra, né, Rodrigo, que ele não tinha iniciativa própria, né? Você vê que Abner é que puxa a frente, né? Para nomear ele rei, para conduzir, né? Tanto que quando ele tenta confrontar Abner, ele não consegue. E aí ele também não tem autoridade sobre ele. Na verdade, tinha medo, né? Então era um rei cheio de fraquezas, né? A gente pode dizer um rei banana, né? Porque ele era frouxo. Ele não tomava decisão, tudo era nas costas do general. Ele confiava no general dele, não em Deus. Ou seja, a cara do Saul. A gente podia até fazer uma casadinha aqui, tal pai, tal filho, né? É, verdade. Aconteceu então que Recabe e Baanã, filhos de Rimon, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia.
Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo. Transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado, em seu quarto. Depois que o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça, levando-o consigo. Viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Esbozete a Davi, em Hebrom. 2 Samuel 4, 5, 8. Olha bem, o que esse cara, um rei, um monte de batalha para travar, por que ele não foi lá reconhecer Davi como rei? Não, no meio-dia dormindo. E o que aconteceu? Ele é assassinado e sua cabeça é levada a Davi. Isso nos lembra de uma promessa, né, do Éden. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, é aquela coisa, um fim trágico, né? Ele poderia ter uma história totalmente diferente. Imagine se esse rei, esse profeta, dissesse: olha, eu sei que eu tenho um certo direito de reinar, porque eu sou filho de Saul. Mas, Davi, você foi ungido rei, tem uma profecia sobre você. Samuel é o grande profeta. Vou respeitar. Olha, o que adiantou ele reinar esse curto período de tempo, lutando contra a profecia? Ele não teve um minuto de paz. Ele assumiu um reinado desorganizado, lutou contra a profecia, e agora a sua cabeça está sendo levada para Davi. Rodrigo, e a gente vê também que a insensatez de Saul, né? Ele não deixou um legado para o filho, porque se ele tem o reinado dele em paz, continuasse da forma que começou, o sucessor dele seria Jonatas, né? Que era um homem também. Isso mesmo, correto. Agora você vê, ele deixa um legado todo estourado para esse filho. A maioria dos filhos de Saul morre na guerra contra os filisteus ali quando ele se mata. E aí esse homem, totalmente preparado sobre o poder, o rei banana, né? Que ficou à mercê do general dele, que na verdade, se a gente analisar bem, quem governava era o general, né? E quem mandava mesmo, quem tomava as decisões era o general. Depois ele estremece de medo diante de Davi, e mesmo sabendo da profecia, ele não vai fazer aliança com Davi, ele quer a coroa na cabeça. E daí o que aconteceu? Ele ficou sem a cabeça. Queria tanto a coroa sobre a cabeça que ele ficou sem a cabeça. Você vê mais uma morte aí trágica, né? É decepcionante, de um certo modo, né? Abimeleque, né? Morre com a pedrada na cabeça e o soldado e o escudeiro dele que atravessa ele com a espada. Saul se mata. Agora, filho de Saul, decapitado. Olha. Então Davi ordenou a seus soldados, e eles o mataram, e cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. Mas sepultaram a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner, em Hebrom. 2 Samuel 4:12. Quando esses mensageiros chegou até Davi e contou para Davi, Davi falou assim: o quê? Vocês mataram o filho de Saul? Mandou matar eles, cortou os pés à mão e mandou sepultar a cabeça do filho de Saul. O que Davi está te dizendo com essa atitude? Davi está dizendo: olha, eu estou confiando na profecia. Eu não quero fazer coisa errada para assumir a profecia. Não queria bancar o Jacó. O que aconteceu com Jacó? Deus fala que o mais velho serviria o mais novo. Ele não precisava ter enganado Esaú. A profecia já tinha dito, mas não, ele foi dar um jeitinho, né? Ele foi enganar Esaú. Davi não queria dar um jeitinho. Davi confiava na profecia. Olha, se Deus falou por meio do profeta Samuel que eu vou reinar sobre Israel, isso vai acontecer. Eu não preciso jogar sujo. Então, quando eles falam que matou o filho de Saul, Davi manda matar eles. Não, você acha que eu estou contente com isso? E sepulte a cabeça dele para honrá-lo. Então,
Isso é muito importante. A gente não tem que lutar para subir de cargo, tem que lutar para ter uma vida melhor, mas a gente não pode estar disposto a fazer coisa errada para chegar nesse caminho. Fazer para jogar sujo para chegar nesse caminho. E, infelizmente, muitos crentes no Senhor Jesus, que conhecem a Bíblia, conhecem essas histórias, mas no dia a dia está disposto a mentir para poder subir de cargo, está disposto a desviar um dinheirinho aqui, outro ali, fazer uma tramóiazinha outra aqui, prejudicar alguém, né? Fazer uma crítica desconstrutiva do outro, porque se isso vai destacar você. Então, lamentavelmente, não precisamos ir fora da igreja, não. Dentro das igrejas, muitas pessoas estão dispostas a jogar sujo por causa de uma coisinha ou outra. Mas Davi não era assim. Davi disse, não, eu estou aguardando no Senhor. E que bom, né? Se nós também, todos nós agíssemos assim, né? Aguardasse no Senhor. Não ficasse tentando dar um jeitinho. Olha bem, esses homens achou que Davi ia cobrir eles de ouro. Estamos levando a cabeça de Sibosete, do filho de Saul, ele era inimigo, mas Davi não se considerava inimigo dele. Davi simplesmente queria que ele reconhecesse o valor da profecia. Mas Davi não estava disposto a matar ele por isso. Quando Davi atacou o exército dele, porque foi atacado, foi uma defesa. Eles iam lá atacar Judá, Davi tinha que se defender. Você vê que essas atitudes a gente vai observando no dia a dia, né? Nós estávamos conversando sobre esse tema hoje e, né, citando um casal, né? Você vê, então eles tinham um relacionamento muito bom, né? E o cara, quando ele se viu acuado, e aí o que acontece com as pessoas, quando elas são acuadas, elas se mostram quem são, né? E ele foi lá, né? Tinha um caso com a menina, era casado, a menina engravidou. Qual foi a atitude dele para não assumir e não perder o casamento? Ele matou a menina, grávida. Então, hoje a gente vê muito isso. Então, as pessoas às vezes estão juntas, 8, 10 anos, acontece uma adversidade e você vai cair, a pessoa ela vai lá e prefere tirar a vida do outro do que ela cair, né? Do que ela assumir o erro. Né? Isso a gente vê muito hoje. Exatamente. Exatamente. Mas fechamos aqui, né, Rodrigo? E aí fechamos mais esse rei. Como a gente falou, né, uma resumo sobre cada rei. Já falamos de Abimeleque, de Saul, agora o filho de Saul, e vamos para Davi. Isso. Então vamos encerrar aqui. Ok. Tchau.